anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinto em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então. Abra o seu coração. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na
alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz, e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar.
quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tenhamos um bom aprendizado. E vamos, então, antes do nosso estudo, fazer a leitura do Evangelho e deixar o nosso recipiente de água para que possamos tomar o passe virtual e fazer uso da água fluidificada ao final. Abri aqui no capítulo 27, vou ler o item 15, foi visto na semana anterior, né? A força da prece reside no pensamento. Não está nas palavras, nem no lugar, tampouco na ocasião em que seja feita. Pode-se, então, orar em todo lugar, em qualquer instante, sozinho ou com outras pessoas. A influência do local ou do momento relaciona-se às circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem mais poderosa ação quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e possuem idêntico objetivo, pois é como se todos clamassem em conjunto e em uníssono. Mas que importa estarem reunidos em grande número se cada qual age isoladamente e por si? 100 indivíduos reunidos podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidos em comum aspiração podem orar como verdadeiros irmãos em Deus. E a prece deles terá mais potência que a dos outros 100. Então, vamos fechar os nossos olhos, concentrar melhor, pensar em Jesus, nosso irmão na espiritualidade maior, nos ajudando, nos servindo de modelo e guia, nos enviando a espiritualidade superior para nos intuir, nos ajudar. Mestre Jesus, aqui estamos nós para o nosso estudo da noite de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a praticar os seus ensinamentos e nos tornarmos, cada dia, melhores cristãos. Abençoe a todos nós, os nossos lares, a nossa cidade, o nosso planeta, todo o universo. Que seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mestre Jesus, abençoe-nos a todos. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo e eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa estar visualizando melhor as palavras e ter mais fixação no entendimento. Então, está aí o nosso capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 16 a 21, preces inteligíveis e da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Muito bem. Então, olha, nós sabemos que pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos. E nós vimos aí na leitura inicial
que não somente os bons são atendidos, né? Porque aqueles ainda que estão no caminho do mal podem se endireitar, podem ser ouvidos por Deus e seguir um outro caminho. Então, vamos ver o nosso capítulo aqui. O que é prece inteligível? Prece inteligível é aquela que pode se compreender muito bem, que é fácil de entender, que é compreensível. Nós vamos ver aqui, então, uma passagem lá da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde a primeira epístola, vocês sabem, né, que ela fala, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, sem amor, nada serei. Muito bem, mas ela continua, né? Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e quem me fala seria bárbaro para mim. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, minha inteligência, porém, não colhe fruto. Se louvardes a Deus unicamente pelo coração, como poderá uma pessoa que só entende sua própria língua responder amém, fim da vossa ação de graças, visto não compreender o que dizeis? Não que vossa ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Então, olha, nós sabemos que, de acordo com o que Paulo disse aí, nós precisamos estar em sintonia para que a prece tenha efeito. E o outro entenda aquilo, né? Ou seja, o que o outro é a espiritualidade, ou aquele a quem estamos endereçando a prece, ouça aquilo que nós queremos dizer e que compreenda. Então, nós precisamos estar em sintonia com a espiritualidade, porque é pelo pensamento que está unido a essa prece que ela vai ser entendida e vai ser atendida. Então, para que a prece comova, necessário que cada palavra desperte uma ideia. Não deve ser repetida como simples fórmula. Não adianta ficar falando da boca para fora, não é pela quantidade de vezes que falamos, não é pela repetição. Vamos rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não é assim que funciona. A prece tem que sair do nosso pensamento, nós temos que estar em sintonia, no nosso coração deve tocar, e o outro, né, a espiritualidade, deve entender. É preciso que a prece tenha sentimento, porque Deus lê o íntimo dos corações, ele vê o pensamento e a sinceridade. Então, é necessário que a gente faça oração por todos, encarnados, desencarnados. Mas antigamente, eu digo antigamente, mas deve ainda ter doutrinas que falam sobre o destino da alma. Então, qual o valor da prece, né? Deve-se fazer prece pelos mortos, é necessário orar pelos desencarnados e principalmente sofredores. Então, vamos ver aqui o que as doutrinas falam, né? O destino da alma. Você pecou em vida enquanto estamos aqui? Pecamos? Cometemos erros? Se não tivemos erros, então já estamos salvos, né? Já se tem a salvação, vai para o céu, como se dizia. Se erramos, se sim, então aí vai ser penalizado eternamente, que é a doutrina das penas eternas. Então, em nenhum dos casos, haveria necessidade de orar, porque num dos casos já está salvo e no outro, se não tem salvação, já estaria com as penas eternas, né? Então, as preces de nada adiantariam em ambos os casos. Mas será que é assim mesmo? E essas penas são eternas mesmo, né? Então, nós vemos aí que, segundo esse dogma
das penas eternas, da eternidade absoluta das penas, o remorso e o arrependimento do culpado são irrelevantes, de nada adiantariam. Mas é isso mesmo? A não eternidade das penas dá ensejo e oportunidade para a evolução do espírito. Ou seja, erramos, mas as penas não são eternas. A pessoa não vai sofrer eternamente no inferno, vamos dizer assim, né? Então, ela vai ter oportunidade de melhorar, de evoluir. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, né? Não é eterna, pois impossível a Deus, em sua justiça, confundir o bem e o mal. Erramos, vai ter consequência. A não eternidade das penas não significa que não vai ter consequência, mas só que as penalidades não vão ser eternas, né? Então, nós devemos orar pelos mortos, espíritos sofredores. Então, eu sei que uma pessoa não foi muito boa, está sofrendo. Devemos orar por ela? Devemos orar pelos mortos? Então, os espíritos nos dão as mensagens, eles comunicam e dizem que eles precisam de preces, que as preces são úteis para eles. Os espíritos sofredores suplicam por preces, que eles são úteis. A prece pode aliviar, abreviar os sofrimentos. Isso Allan Kardec nos fala lá no livro Céu e Inferno. E a gente deve lembrar também que no livro Nosso Lar, que é um livro que quase todo mundo já leu, quem não leu deve ler, André Luiz estava num sofrimento, né? Depois da morte do corpo físico, ele ficou num grande sofrimento. Mas quando ele foi socorrido, quando ele chegou no cúmulo, né? No final do sofrimento, não aguentava mais, ele ajoelhou e pediu a Deus, pediu auxílio. E aí Clarencio veio, né, com a equipe para ajudá-lo. Então, eles socorriam as pessoas que estavam lá no chamado umbral, né, naquele sofrimento. Qual a ação da prece nos mortos e nos espíritos sofredores? A prece tem sobre eles uma ação mais direta. Por quê? Aumenta neles a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, porque também não adianta se arrepender dos erros, é preciso reparar. Pode desviá-los do pensamento do mal. Então, nós devemos orar por aqueles que já se foram, já estão lá no outro plano, porque esquecer esse recurso que a gente tem nas mãos seria negar a bondade de Deus e faltar com o dever cristão. A nossa prece terá grande influência para o espírito sofredor, se nele houver predisposição para melhorar. A prece poderá beneficiá-lo, mesmo que seja mais tarde. Às vezes, no momento, não pode ser atendido, mas uma hora a prece vai servir. Nós devemos estar orando sempre, constantemente, né? Porque nenhum espírito é tão endurecido que fique eternamente, né, naquela situação irreversível das penas, né? A duração das penas é finita, né? Nunca é eterna. E as leis de Deus, a gente sabe que elas são imutáveis, mas elas não são injustas. A lei de Deus é para todos, mas ela é justa. Nós temos que acreditar na justiça divina. A imutabilidade das penas, ela deve ser entendida no sentido que ninguém foge da reparação do mal que fez, porque o ser humano é o árbitro de sua própria sorte. Ou seja, o homem é herdeiro dele mesmo, né? Das suas ações, daquilo que ele faz. As penas nunca serão eternas, né? Ele pode abreviar seu suplício pelo arrependimento ou pode prolongá-lo por um determinado tempo,
se ele não quiser se arrepender, mas a felicidade ou infelicidade depende da vontade que ele tenha de praticar o bem, de sair daquela situação. A duração da expiação, o que é a expiação? É aquilo que a pessoa vai ter que passar porque ela cometeu faltas. Ela vai ter que reparar aquilo, né? Vai ter que expiar. A duração da expiação é indeterminada para qualquer falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e a seu retorno ao bem. Não basta simplesmente remorso pelo mal que tem causado. É preciso reparação, é necessária a reparação. Desde que o culpado implore por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. O que falta aos espíritos para salvar-se? Vontade. Vontade é o principal, ele precisa querer. E a gente pode orar para que ele adquira essa vontade de fazer o bem. Força e coragem, né? São os 3 elementos necessários para a salvação. Você quer se salvar? Então, força, coragem, vamos lá, que tudo é possível, né? E por nossas preces, nós podemos inspirar nessa vontade. Nós tornamos-nos instrumentos para a execução da lei de amor e de caridade. Então, eu queria falar com vocês sobre uma história que eu achei assim, interessante. Eu estava lendo o livro Suicídio, a Falência da Razão. É esse livro aqui, olha, de Luiz Gonzaga Pinheiro. É um livro do Clube do Livro. E no capítulo 21, ele conta que ele ficou muito sensibilizado, penalizado pela situação dos relatos dos espíritos suicidas, que ele via nos romances, né, nos espíritos que se manifestavam, e ele pensou em ajudá-los. E decidiu fazer um caderno, onde ele punha o nome dos suicidas, ele tirava de página de jornal e, através do rádio ou outras situações, ele lia aqueles nomes numa reunião, né? Então, numa reunião mediúnica, ele resolveu dedicar o primeiro minuto para os suicidas, para essa massa sofredora. Então, ele lia o Salmo 23. E vários espíritos retornaram para agradecer esse minuto, né, de prece que era feita pelos suicidas. Mas tem um caso interessante, que ele fazia isso sempre, vários anos, né, orando pelo suicida. Numa determinada reunião, um espírito se manifesta, uma moça, né, e diz que o nome dela estava escrito naquele livro, e que aquele livro brilhava como um neon. Ela beija as mãos de cada pessoa que estava naquela reunião e agradece, muito sensibilizada por aquelas orações que eram feitas. E ela diz que vários espíritos pediram para colocar o nome deles naquele livro também. E diz que quando ele lia o Salmo 23, as palavras apareciam escritas na parede. Isso dava força aos sofredores e muitos se recuperaram. Então, está aqui o Salmo 23. Vamos fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, por nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Então, meus irmãos, é uma leitura, não precisa ser feita essa, não precisa decorar, mas é só para citar que ele faz isso, né? O Luiz Gonzaga Pinheiro. Então, lemos o Salmo 23, mas não precisa necessariamente ser essa leitura. Qualquer oração feita com vontade, com sentimento, pode ajudar esses espíritos sofredores. É isso, meus irmãos. Nós, então, devemos fazer as nossas preces sempre, com toda a força do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso sentimento, estar em sintonia, todos com o mesmo pensamento, para que possamos ajudar a nós mesmos, aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos ao nosso passe, a água fluidificada, e esperamos uma próxima oportunidade para estudarmos novamente. Boa noite, muito obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces,
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.